Olá, eu sou o Leonardo Quintana Litvin e eu sou aluno do curso de mestrado em Economia pelo programa de pós-graduação profissional em Economia da URGS. Eu vou fazer uma apresentação a respeito de um artigo publicado na Revista Brasileira de Economia da FGV em 2008, de autoria do Fernando Veloso, do André Vilela e do Fábio Jambiage, a respeito dos determinantes do milagre econômico brasileiro do período de 1968 a 1973, uma análise empírica. Bem, o, embora seja muito estudado esse assunto, o milagre econômico brasileiro dessa época, não existe exatamente um consenso quanto aos determinantes dele. E a gente pode agrupar as interpretações encontradas na literatura em três grandes linhas. O Veloso, o Vilela e o Jambiage, eles procuraram verificar em que medida o milagre decorreu da situação externa favorável e do desempenho de variáveis de política econômica associadas à estabilidade macroeconômica, à política fiscal, ao nível de desenvolvimento do sistema financeiro e ao grau de abertura ao exterior. Eles também investigaram até que ponto o crescimento econômico desse período decorreu das reformas que foram implementadas a partir de 1964, o ano do golpe militar. E eles estimaram regressões de painel baseadas em uma versão ampliada do modelo neoclássico de crescimento. Eles utilizaram, então, inicialmente esses painéis de 6 anos para uma amostra de 62 países numa régua temporal que vai de 1962 até 1997. E justamente um dos subperíodos dessa régua corresponde aos anos do milagre. O objetivo da análise do artigo, então, é quantificar, através de uma metodologia de regressões de crescimento com dados painel, o crescimento previsto pelo modelo para o período do milagre e avaliar até que ponto o modelo explica a aceleração de crescimento de 68 a 73, comparado com o período anterior, que foi de 62 a 67. Bem, os resultados para os painéis de 6 anos indicaram que tanto o ambiente externo como as variáveis de política econômica explicam uma parcela muito pequena da aceleração do crescimento observada nos dois períodos, de 62 a 67 e de 68 a 73. E um estudo mais aprofundado do milagre evidenciou que o modelo de crescimento estimado com base nesses painéis de 6 anos superestimou muito fortemente o crescimento econômico desse primeiro período que antecede o milagre, e enquanto subestimou o crescimento no período em que ele efetivamente aconteceu. Isso sugeriu a possibilidade de que, pelo menos em parte, a aceleração do crescimento associado ao milagre tenha decorrido do efeito defasado das reformas do Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. Para testar essa conjuntura, o Veloso, Vilela e o Jambiage estenderam a análise para painéis de 10 anos. E os resultados mostraram que o modelo de regressões de crescimento com dados de painel previu taxa de crescimento para o Brasil naquele período de 64 a 73, muito próxima da taxa de crescimento efetivamente observada no período, a taxa de crescimento real, portanto. Bem, fazendo uma breve descrição do milagre econômico, a característica notável desse período é que, simultaneamente a taxas muito elevadas de crescimento,
aconteceram, se observou taxas de inflação declinantes e relativamente baixas para os nossos padrões. E, ao mesmo tempo, acompanhado de superávites no balanço de pagamentos. Então, essa tabela 1, ela reúne indicadores macroeconômicos para o período do milagre, de 1968 a 73, onde a gente pode observar o comportamento do crescimento do PIB, da evolução da inflação e aspectos relacionados à balança comercial, como a taxa de crescimento das exportações e das importações, saldo em conta corrente e a relação dívida externa líquida pela exportação de bens. É fácil perceber, portanto, que acompanhando o crescimento do PIB, como mostra a primeira linha, a linha logo abaixo, que é da evolução da inflação, ela é decrescente. E comparando as médias do período de 64 a 67 com a média desses indicadores para o período de 68 a 73, então isso fica ainda mais evidente, né? O crescimento médio do período de 64 a 67 foi de 4,2% ao ano, enquanto que no período do milagre ele quase triplicou, né? E a inflação, que a média 64 a 67 é de 45% ao ano, ela declinou para cerca de 19% ao ano em média no período do milagre. Em relação às interpretações do milagre, os três grandes grupos de interpretações que se tem são os seguintes. Um grupo que indica que o milagre é explicado pela política econômica do período. Outro grupo que acredita isso ao ambiente externo favorável. E, por último, um grande grupo que acredita isso a reformas institucionais promovidas pelo Plano de Ação Econômica do governo PAEG. Mas essas interpretações, os autores destacam que elas não são necessariamente excludentes. Com relação ao primeiro grupo, que trata sobre, que defende que a política macroeconômica é o que explica o milagre, houve uma grande expansão real da moeda e do crédito, sendo o crédito canalizado para o setor privado. Houve estímulo governamental às exportações, com o sistema de mini desvalorizações cambiais e o programa BFIEX. E a vulnerabilidade externa, que é a relação dívida externa líquida pelas exportações, ela caiu a 1,4 em 1973, que é o valor mais baixo desse indicador para o período que vai desde 1956 até 2004. Já o segundo grupo, que acredita o milagre ao ambiente externo favorável, relaciona que houve um aumento de liquidez internacional por conta dos eurodólares, ainda um fluxo de investimento para o Brasil que dobrou de patamar no início dos anos 70, e que o nosso país também usufruiu de benefícios da conjuntura externa sem enfrentar problemas no balanço de pagamentos. E, por fim, que os preços das commodities no mercado mundial se elevaram consideravelmente naquela ocasião. O último grupo, que defende que as reformas institucionais do PAEG foram determinantes, cita que, em relação à reforma fiscal e tributária, se promoveu um forte ajuste fiscal que levou à arrecadação do governo e racionalizou o sistema tributário. O sistema financeiro ele foi reformado com a criação do Banco Central
e foi instituída a correção monetária e também criado o Sistema Financeiro da Habitação, o SFH. E a abertura posterior por conta do sistema cambial simplificado e unificado, a modernização das agências ligadas ao comércio exterior e a dívida externa que fora renegociada. O procedimento que os autores utilizaram para fazer a análise deles foi um procedimento econométrico, onde eles estimaram a regressão usando dados de painel para um conjunto de países, como já citei antes, um conjunto de 62 países que abrange desde o ano de 62 até 97, inicialmente com painéis de 6 em 6 anos e posteriormente ampliando isso para painéis de 10 em 10 anos. O objetivo era, como também já mencionei, quantificar o crescimento previsto pelo modelo para o período do milagre e comparar isso com o crescimento previsto para o período imediatamente anterior, que é de 62 a 67. As variáveis de política econômica que foram utilizadas no modelo de regressão foram a taxa de inflação anual, a política fiscal a partir do consumo do governo em relação ao PIB, a participação do sistema financeiro na economia, utilizando uma razão entre o agregado monetário M2, que mede a quantidade de dinheiro em circulação na economia em relação ao PIB, o grau de abertura da economia e o ágio no mercado paralelo. Entretanto, outras variáveis de controle também foram utilizadas, como o log da renda per capita inicial, o nível de escolaridade inicial da população com idade igual ou acima de 15 anos, e a taxa de crescimento dos termos de troca e a razão investimento pelo PIB. E a variável dependente do modelo é a taxa média de crescimento anual da renda per capita durante o período relevante. Bem, os resultados eu vou apresentar logo a seguir, mas em relação às estatísticas descritivas, o que a gente verifica do que efetivamente aconteceu está condensado nessa tabela, onde a gente vê que o crescimento do PIB per capita para o período anterior ao milagre era de 2,1%, enquanto no período do milagre foi de quase 4 vezes isso, de 7,9%. Os resultados para o modelo, utilizando os painéis de 6 anos, demonstraram o seguinte, que as variáveis política econômica e conjuntura externa contribuíram com, no máximo, 1/4 da aceleração do crescimento no período de 62 a 67. E as demais variáveis explicavam uma pequena parcela da variação. O modelo ele acabou subestimando a taxa de crescimento anual média no período do milagre, enquanto a previsão de crescimento para o período anterior ela foi muito superestimada, ela foi muito maior. O que os resultados sugeriram foi que haveria a possibilidade dessa aceleração do crescimento ter decorrido do efeito defasado das reformas do PAEG, mas que seria algo que não foi capturado pelo modelo deles. Aqui a gente tem, portanto, os diversos regressores utilizados no modelo, e que são essas colunas marcadas em azul, e a referência é a primeira coluna, que é a taxa de crescimento observada. Então, aqui que fica evidente que para a primeira linha, que é do período anterior ao milagre, para uma taxa de crescimento baixa, que era de 2%, como mostrei na outra tabela, o modelo ele
obteve resultados na ordem de quase 6%, que é praticamente o triplo, ou seja, muito maior, superestimou. E com relação ao crescimento do período do milagre, que foi de 7,95, quase 8, né? Ele subestimou, porque ficou na casa dos 6, quase alcançando 7%. Então, eles partiram para elaborar o modelo com base nos painéis de 10 anos. E ele previu com muita precisão a taxa de crescimento para o período que vai de 64 a 73, então ampliando o período de observação. O modelo ele também previu que ocorresse as taxas de crescimento para os períodos de 74 a 83 e de 84 a 93, mas isso agora não vem ao caso. Então, a tabela aqui que está sendo apresentada, ela foi elaborada com os regressores utilizando os painéis de 10 anos, que é onde está destacado em azul. E se percebe, em relação à referência, que é o que foi efetivamente observado, que foi o que aconteceu, que está marcado em vermelho, que os valores realmente eles são muito próximos, né? Então muito próximos da realidade, né? A taxa de crescimento efetivamente observada foi de 5,59% para o período, enquanto que a estimada pelo modelo variou entre 5,43 e 5,91, o que abrange o real, né? Esses resultados eles acabam sendo consistentes com a hipótese de que o período anterior ele foi de um sacrifício temporário, e isso se deu em razão da crise herdada no governo do João Goulart, das defasagens associadas aos efeitos das reformas institucionais implantadas no período sobre o crescimento e da política de estabilização das reformas do PAEG criarem condições para a taxa de crescimento se elevar no momento posterior. Enfim, concluindo, portanto, a partir do trabalho do Veloso, do Vilela e do Jambiage, se tem duas implicações importantes. A primeira é que a combinação dos resultados de crescimento dos painéis de 6 e de 10 anos leva a uma interpretação do milagre distinta dos estudos de outros pesquisadores realizados anos antes, e, em particular, os resultados indicaram que o episódio de aceleração do crescimento do milagre ele decorreu, em grande parte, do efeito defasado das reformas do PAEG. E, em segundo, a evidência de que os efeitos das reformas no crescimento econômico pode estar associado a defasagens significativas, especialmente quando as reformas são implementadas em situações de crise econômica, o que coloca um dilema sob o ponto de vista da economia política, né? Que é os efeitos das reformas não são inteiramente capturados pelos responsáveis pela sua adoção, o que reduz o incentivo para que elas sejam adotadas. E então, com isso eu encerro a minha apresentação aqui e deixo o meu muito obrigado e até a próxima.